Então a gente vai falar um pouco sobre a lenda, as lendas que envolvem o símbolo do Graal, mas a gente vai mergulhar um pouco mais fundo no significado do símbolo, qual o objetivo a que ele procuraria nos conduzir. Então, vamos falar um pouquinho da lenda? Então, no começo, a lenda se refere ao cálice sagrado. Então, seria a história de que José de Arimateia, um rico contemporâneo de Jesus Cristo, tendo visto que o soldado romano Longinos enfiou a lança no lado de Jesus, ele com uma taça colheu o sangue de Jesus. Então, esse seria o simbolismo último do Graal. Bom, tem uma outra lenda de que Maria Madalena carregou e fugiu com esse cálice para a França. Então, em torno dessa lenda de que Maria Madalena foi para a França, é que surgiu a história do Código da Vinci, que a gente leu em livro, viu em filme e etc. E também a teoria de que, na verdade, o cálice seria o ventre de Maria Madalena, que traria, então, uma linhagem sagrada, descendente de Jesus. A gente encontra também, lá na literatura medieval, a instituição do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, na época das cruzadas, os cavaleiros da Távola Redonda traçaram uma longa caminhada em busca desse Graal que tinha sido guardado na África, enfim, em luta com os muçulmanos. Então, várias histórias em torno da busca dos cavaleiros do Graal. Na história do rei Arthur também, uma outra história, é que no castelo de Avalon ficou guardado o Graal com o sangue de Jesus. E os homens que o cercassem e que o guardassem deveriam ser castos de alma pura. Mas então eles foram roubados pelos cruzados. Quer dizer, na verdade, nessa primeira parte da lenda do Graal, a proposta existe uma química mágica que só pode vir de um ser sublime e sagrado e que pode nos redimir a todos. Pode lavar os nossos pecados, os nossos medos e, principalmente, nos conduzir à sua própria imortalidade. O interessante do símbolo é que o símbolo sempre desencadeia um processo na vida real. Embora o símbolo tenha a ver com mito e lenda, assim como uma nota musical é também um símbolo, quando você traz, ou de alguma forma acessa a essa nota musical, ela desencadeia o processo. O processo desencadeado pela nota musical é um som, enfim, que se propaga pelo ar. O ar conduz esse som a algum lugar. O mito, o símbolo, age da mesma forma, porque quando você faz uma conexão ao mito, você está fazendo uma conexão com uma imagem arquetípica, que está na memória, está no inconsciente de toda a raça humana. Quer dizer, você acessa uma informação que está no Akasha, que é um depósito da memória de toda a raça humana. Quando a mente funciona, ela está desencadeando um processo elétrico. As moléculas do ar vão conduzir essa eletricidade para algum lugar. Se você conduz o seu pensamento a um símbolo que está no Akasha, você vai fazer contato com uma coisa que é contatada por seres humanos há centenas de milhares de anos. Então, isso tem a força arquetípica imensa, tem uma força imensa. E ela vai desencadear um processo que é uma resposta elétrica, atômica na vida real. Então, eu acho interessante a gente refletir um pouquinho a respeito do quanto o símbolo pode ser real na nossa vida. Algumas pessoas, e a maioria das pessoas na nossa sociedade, atribui estudo de mito, lenda, símbolo, a tolice, falta de objetividade. Não é verdade.
Todo o trabalho de Jung se fundamenta nisso. E hoje em dia, com o avanço da física, a gente está podendo comprovar que existe interferência na vida real. E a interferência é essa. Quando qualquer de nós acessa qualquer símbolo, numa história, numa lenda, num conto de fada, nós conectamos nosso corpo astral e dando vazão ao nosso veículo físico, a essa história que pertence a toda a raça humana. Então, é interessante que o simbolismo do Graal remete à transformação. Segundo um dos mestres de sabedoria, o mestre Kuthumi, com o avanço da ciência, a gente vai descobrir que magia é uma coisa que nunca existiu. Na verdade, o que existe é falta de conhecimento das leis da física. Então, magia seria uma coisa irreal, o que provavelmente interferiria e que interfere até hoje em relação aos fatos, em relação às pessoas que acham que estão fazendo magia, é um conhecimento inconsciente do funcionamento das leis da natureza. Mas é interessante a gente registrar que existe a possibilidade dessa pedra desencadear um processo qualquer que atravesse ou acelere essas leis da natureza. O Graal, onde quer que ele seja citado como símbolo ou como lenda, ele funciona de fato na vida real como um aspecto transformador. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que de alguma forma buscam ou buscaram o seu próprio Graal. No sentido de se redimir, no sentido de crescer, no sentido de transcender a condição humana, no sentido de se libertar da dor, da morte e do medo. Então, de alguma forma, todos nós que aqui estamos presentes somos cavaleiros na busca desse Graal. E isso nos tem transformado em pessoas diferentes das que não estão buscando. Em pessoas que levam em consideração outras informações, que procuram no oculto, que procuram compreender as suas vidas através de símbolos ou não. E pessoas, principalmente, que superam os seus medos de descobrir a verdade. Eu acho que o Graal é principalmente um mistério, a busca do conhecimento e do mistério. É interessante que a gente encontra na associação de simbolismo do Graal também, principalmente a serpente. Tem um autor, dois autores ingleses que fizeram um estudo sobre a relação do Graal e da serpente. Isso é interessante. E também a associação de que o Graal fosse um prato. E esse prato, ou vasilha, ele teria um resultado de uma mistura. E isso remete às feiticeiras, às lendas do caldeirão. E remete também à própria história de Maria Madalena. Aqui eu coloquei o arcano 17 como exemplo para vocês, a estrela, que ela é a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora é bem um dos símbolos do Graal, porque é um recipiente que a divindade colocou alguma coisa que a pessoa, o ser humano comum, ele não pode saber, e ele foi prevenido que não deveria abrir essa caixa. Isso era um dote da Pandora, ela ia se casar com Mercúrio. Mas a curiosidade fez com que essa caixa fosse aberta. E de lá saíram pragas e tragédias que caíram sobre a Terra. Mas saiu, principalmente, uma estrela tão grande e tão brilhante que as pessoas vivendo na dor e no sofrimento conseguiam enxergar a luz da estrela e não davam prioridade ao sofrimento. E isso é um simbolismo do Graal, porque para que você alcance o desconhecido, o mistério em você, você tem que encarar o habitante, o guardião do seu próprio umbral. E o guardião do nosso próprio umbral é o nosso Graal. Então, todos nós que estivemos ou estamos aqui buscando a compreensão desse Graal, querendo saber se ele é verdade, se ele existe, se está guardado em algum lugar ou não, a gente está batendo na porta, na nossa porta interna, que é guardada por um habitante. Então, na medida em que a gente bate na nossa porta interna, alguém vai atender.
e nós vamos encontrar o guardião do umbral. Ele é o máximo da nossa sombra. Quando nós procuramos a nossa luz e mergulhamos no máximo do nosso segredo, nós vamos encontrar toda a nossa sombra. E não é a sombra dessa vida, é uma sombra que vem sendo trazida, vem sendo acumulada desde o começo do nosso processo de encarnações. Então, é assustador e dá medo. Aqui a gente tem o arcano 5, o hierofante do tarô. A gente vê que é um centauro, e ele guarda a porta de uma caverna. Essa caverna é o nosso chakra cardíaco. O Graal é o nosso coração. É o cálice que contém o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. É interessante a gente fazer uma relação com o Sol, que simbolizaria o Cristo, quer dizer, quem alimenta, e a origem do nosso sistema solar, quer dizer, cada célula que tem no Sol, ela está aqui no nosso corpo. Nós somos uma parte dele. Mas a parte sublime, a parte divina do Sol, ela está guardada no nosso chakra cardíaco, que é a sabedoria e a capacidade de amar e principalmente transformar pelo amor. O hierofante seria o guardião desse umbral, desse portal. Porque para você poder se redimir pelo amor, poder se elevar pelo amor, você precisa encarar seus medos, seu egoísmo, sua insegurança e todos os medos ancestrais, porque o guardião não é o medo de cada um de nós, é o medo de toda a raça humana. Então, é uma experiência que, eventualmente, a gente passa quando a gente está tendo um trânsito do planeta Plutão no nosso mapa astral. Na nossa vida, todos nós já passamos por momentos felizes, momentos excelentes, sublimes. E quando a gente está feliz, tudo está dando certo, a gente não lembra que nada dura para sempre. A gente não lembra que a gente luta por uma condição, luta fisicamente ou luta psicologicamente ou espiritualmente para conquistar uma situação, e a gente fica feliz e radiante quando consegue isso, e a gente não lembra que isso não é para sempre. Na verdade, a gente sempre esquece que nada é para sempre. Então, a gente está permanentemente batendo nessa porta. A gente está permanentemente em ascensão e queda. Quando a gente bate nessa porta do coração, a gente é elevado a um outro nível. Então, esse guardião, o que ele pede a gente? Ele pede uma palavra de passe. E qual seria a palavra de passe que a gente deveria dizer na porta do coração? Amor. Então, esse guardião ou vai te impedir de atravessar esse portal, se você não souber dizer a palavra certa, ou ele vai te tomar pela mão e vai te conduzir através da caverna, para que você encontre a própria luz. A caverna é escura e a luz está aqui dentro. E a senha é a palavra amor. E ainda dentro, quer dizer, tendo atravessado o portal do guardião, e nós pensamos, bom, então agora eu estou livre, eu superei os meus medos humanos, eu superei a minha mesquinhez, o que é pequeno em mim, então agora eu sou um ser melhor. E em seguida a vida coloca diante de nós uma experiência que vai, como se fosse um outro guardião, que vai nos mostrar que não é bem assim, que isso é uma coisa para ser construída lentamente. Aqui eu coloquei como exemplo o arcano 16 do tarô, a torre, também é chamada Casa de Deus. E porque a Torre de Babel é muito interessante, porque a história da Torre de Babel é que todos os homens do mundo falavam a mesma língua. O significado de falar a mesma língua é que todo mundo tinha um propósito em comum. Todo mundo compreendia o que todo mundo queria e todo mundo podia construir uma obra junto. E essa torre, em tese, conduziria todos ao céu. E todos se uniram para construir essa torre, tijolo por tijolo. Mas, mais ou menos lá na metade da torre,
as pessoas pararam de se falar todas e começaram a falar umas com as outras ao lado. Então, o projeto começou a desandar, o projeto começou a não funcionar, a não dar certo, porque ele perdeu a estabilidade. Então, tendo perdido a estabilidade, Deus mandou um raio e destruiu uma parte da torre. Vocês podem ver que a torre não está toda destruída. O que significa que a base é boa, quer dizer, enquanto as pessoas se juntam em torno do que é comum a elas, o objetivo da transcendência é alcançado. Mas se cada um acha que sabe o caminho e pode fazer e deve fazer de acordo com o que pensa, essa torre nunca vai conduzir a Deus. Quer dizer, nesse caso, a ideia do Deus seria a unidade. E, na verdade, a torre, que é o caminho, ela é o próprio fim. E isso tem a ver com todos nós, que estamos coincidentemente procurando aqui um verdadeiro caminho para fora da pequena dimensão humana, ou pelo menos a busca da compreensão do que há além da dimensão humana. Então, enquanto nós falarmos a língua da personalidade, enquanto nós nos ativermos à limitação da informação, nós nunca vamos sair da nossa condição humana. Para que nós alcancemos essa divindade em nós, o caminho é por dentro. O caminho é através do coração, é o graal, é o chakra cardíaco. O que é importante é que o graal, ele, ou como símbolo, simbolizando o cálice que continha o sangue de Jesus, ou um planeta que vai simbolizar uma transformação no nosso mapa, todos nós, em qualquer momento da nossa vida, nos defrontamos com o guardião do umbral. Todos nós temos um mapa astral. Quando nós nascemos, a partir da data e da hora, a gente levanta o mapa astral. Esse mapa é um mapa do funcionamento da nossa energia. E nesse mapa, nós encontramos o caminho para acessar essa porta dentro de nós, a porta do coração. No simbolismo astrológico, a gente tem todos os signos, em qualquer mapa, pessoal, isso aqui é só o zodíaco. Todos nós temos tudo isso no nosso mapa. Mas o que vai nos levar ao coração, o umbral é o signo de Escorpião, que todos nós temos no mapa. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um mapa astral da independência dos Estados Unidos. Então, vocês vão ver que o signo de Escorpião se encontra aqui no mapa dos Estados Unidos, como se encontra no mapa de cada um de nós. E o planeta Plutão está aqui também, que é o Graal, está aqui no mapa dos Estados Unidos. Isso aqui é o dia de hoje, é o céu, como os planetas se encontram no céu hoje. Então, vocês vão ver que Plutão, que representa o Graal, você vê que Plutão é um cálice. Ele é um cálice. Esse aqui seria o cálice do Graal, onde o sangue de Jesus foi colhido. E ao lado, nós temos o simbolismo do planeta Plutão. Olha como é parecido. Ele é o regente do signo de Escorpião. Essa é a porta onde nós batemos quando queremos evoluir, quando queremos transcender a limitação humana. Então, todos nós temos um mapa como esse, embora não desenhado da mesma forma. E no nosso mapa astral, onde estiver o signo de Escorpião, é a área da nossa vida em que nós teremos que nos confrontar com o guardião do nosso umbral, quer dizer, o nosso medo maior, o que nos apavora, o que nos faz pensar, tomara que isso nunca aconteça na minha vida, porque essa é a única coisa com a qual eu não poderia lidar. Então, essa é exatamente a porta da experiência que nós obrigatoriamente vamos ter. Todos nós, em algum momento, temos uma experiência pessoal e intransferível do encontro com o habitante do umbral. Jung dizia que se nós ignoramos alguma coisa em nós,
essa coisa vai se projetar fora de nós. E ela virá através de um acontecimento ou uma pessoa, já que nós não queremos enxergar aquilo que é necessário para nos transformar. E isso é o simbolismo do Plutão. Isso é a teoria da sincronicidade do Jung. É que nada acontece por acaso. O Graal e o Plutão e o signo de Escorpião, eles são ligados à morte e ao renascimento. Quer dizer, quando você bate no portal de Escorpião, você vai, de alguma forma, fisicamente, se confrontar com a morte. Ou a sua, ou de alguém que você ama, muito próximo, ou medo da morte, ou uma ameaça à tua vida de alguma forma. E esse confronto, essa dor, esse medo, esse desespero e essa necessidade de encontrar força interior para vencer esse desafio é a transformação do símbolo de Escorpião e do planeta Plutão. Cada um de nós pode procurar na sua vida, e todos nós temos histórias para contar, em que houveram situações limítrofes, em que houve perda da vida de pessoas amadas, ou a nossa própria vida esteve em perigo. E por um milagre, por uma situação fora do nosso controle, aquilo não aconteceu, e a dor, o sofrimento, o desespero e a necessidade de encontrar uma solução para aquilo nos conduziu a um nível de consciência maior do que nós tínhamos antes da experiência. Quando nós usamos a astrologia como um estudo do simbolismo, é na verdade um mergulho no simbolismo, na magia de cada um de nós. A gente vai descobrir quais são os elementos que a gente pode comparar com a lenda, que nós temos que vencer, quais são as ferramentas que nós temos para vencer esse combate, até que nós encontremos em nós a imortalidade. E a imortalidade, ela não tem nada a ver com o que nós costumamos chamar de vida, porque a gente só consegue essa imortalidade quando a gente passa por alguma experiência no nosso mapa, que está simbolizada pelo signo de Escorpião. Só para vocês terem ideia de como não é assim como está para todo mundo, eu vou colocar de volta aqui o mapa dos Estados Unidos. Então vocês vão ver que no mapa dos Estados Unidos o signo de Escorpião está aqui nesse cantinho, na casa 11, e aqui no céu de hoje, o signo de Escorpião está do outro lado. Então, cada um de nós tem um mapa específico de nascimento. E o mistério a ser atravessado por cada um de nós é pessoal e intransferível. Mas, sem dúvida nenhuma, os planetas vão passando por cima do nosso mapa e vão abrindo as portas das nossas experiências. Nós somos testemunhas de um momento especial da evolução da raça humana. Todos nós conhecemos a história do mundo e todos nós sabemos que as civilizações crescem, algumas se tornam poderosas, esmagam e controlam as outras por um período, e depois existe a decadência. E aí toda a humanidade precisa se unir para reconstruir os valores que foram destruídos, que foram perdidos na decadência dessa civilização. E nós estamos sendo testemunhas do fim de uma era. Até bem pouco tempo, todo mundo estava achando que essa era seria só uma era física. Então, existe uma verdadeira e fundamentada preocupação com a ecologia. Quer dizer, não vamos deixar o nosso planeta ser destruído, porque se ele for destruído, a raça humana e tudo que nela vive também vai ser destruído. E agora todo mundo começou a descobrir essa transformação através do ponto do nosso corpo onde mais dói, o bolso. Quer dizer, a gente está começando a ser testemunha de uma mudança muito mais dolorosa para todos nós, que é o fim de uma sociedade estabelecida. É um fim de um padrão político-cultural que prepondera no mundo nesse momento.
Então, a gente está constatando sincronicamente que todos os valores da humanidade, em primeiro lugar, estão sendo bastante questionados. Todos nós somos testemunhas diárias, a gente liga a televisão e a gente não sabe com qual notícia a gente vai ficar mais chocado. E a gente se surpreende ainda com a capacidade que o ser humano tem de se superar em relação à sombra, à dor e ao mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem notícias praticamente inacreditáveis, que infelizmente são menos do que as ruins. Outro dia eu estava vendo no jornal uma notícia de que um cachorro, não era um ser humano, um cachorro, ele num incêndio, numa casa de uma família, me parece que em Minas Gerais, família, filhos, cachorros e gatos, um incêndio, a família fugiu com os filhos e deixou os animais no incêndio. Mas o cachorro era grande e ele conseguiu fugir, mas ficaram a gata com os gatinhos presos no incêndio. Ninguém quis voltar para salvar os gatinhos. Então o cachorro resolveu voltar para tirar os gatinhos, só que não deu tempo e ele resolveu morrer lá com os gatinhos. Então, isso é uma prova de que nós, no planeta, estamos também vivendo um momento de transformação. Existe uma busca imensa das pessoas no sentido de um alimento espiritual, um caminho filosófico, uma nova proposta de vida. Todos nós que estamos aqui estamos buscando um caminho. E é um caminho a partir da autodeterminação. Cada um de nós aqui quer poder ser um bom condutor do seu próprio destino. Mas para que nós possamos ser bons condutores do nosso próprio destino, nós precisamos vencer o nosso lado animal. O hierofante nada mais é do que nós mesmos. A parte animal dele é a nossa parte animal. Toda vez que a gente quer ser sublime, maravilhoso e superior, a gente esquece do nosso ego pequeno, que ele fica com fome, ele quer dormir, ele precisa de várias coisas, enfim, o nosso ego pequeno, ou se não for assim, as coisas materiais em torno de nós, nos puxam para baixo, procuram nos impedir de que nós atravessemos essa condição animal. Então, na verdade, esse simbolismo do hierofante, meio animal, meio homem, é a condição humana. Todos nós, certamente, diariamente, fazemos pequenas ou grandes escolhas no sentido de quem vai dar a resposta àquele desafio daquele momento. É o animal em nós ou é o homem sublime em nós? Se você está no trânsito e alguém te dá uma fechada, quem vai responder? É o animal ou é o homem? Então, embora nós achemos, eventualmente, que estamos muito evoluídos, que a gente já sabe, já leu tudo em sânscrito, e já meditou bastante, e já sabe tudo, a gente vai descobrir que em uma pequena situação do dia a dia, a gente pode ser mesquinho com alguém, ou cruel, ou maledicente, ou quem sabe a gente rouba uma coisa só bem pequenininha, um copinho, quem sabe, um cinzeiro do hotel, uma coisinha de nada, enfim, por mais sublime que nós sejamos, o animal a todo momento nos puxa para baixo. Então eu acho importante a gente lembrar que a gente está sempre nesse portal. Cada um de nós, por esforço que faça, por dor que tenha tido, por crescimento que tenha tido, diariamente atravessa esse portal. Então, é interessante a gente saber qual das duas partes desse hierofante vai conduzir aquela situação. E, voltando lá, então, para o nosso mapa astral, a gente vai ver que ferramentas a gente tem, quanto a gente caminhou desde as vidas passadas, para que nessa vida a gente possa enfrentar a situação de transformação do homem como indivíduo e a transformação do homem como tecido humano, como humanidade. Não é uma coincidência que alguns homens sejam mais exigentes nesse momento em relação ao que seria ético, o que seria correto,
o que seria esperado para a evolução humana, para a sociedade, para a política e para a economia, se é que se pode dizer que exista uma evolução ética para a economia. Mas, enfim, existem propostas para uma vida material melhor. E o homem, nesse momento, tem se esmerado nessa busca. Mas para que nós possamos realizar um mundo melhor, um mundo acima do mundo em que nós vivemos nesse momento, é preciso que cada um de nós, ao encontrar aquele hierofante no pequeno portal do dia a dia, a gente consiga responder com o nosso lado maior. É interessante que na sociedade teosófica a gente estuda bastante as religiões, a ciência. A gente estuda bastante para poder ter elementos para ver se a gente acha um mapa do tesouro, para ver se a gente consegue encontrar um caminho que nos conduza a essa nossa luz interna e faça de nós, finalmente, esse homem luminoso que fez a comunhão com Cristo. Eu coloquei aqui o símbolo da sociedade teosófica porque eu acho interessante. A gente tem a figura do Ouroboro. O Ouroboro seria também o cálice do Graal. É a serpente que morde a sua própria cauda. Aqui dentro a gente tem a cruz ansiática e o triângulo do espírito e o triângulo da matéria. Esse somos nós. Esse é o Graal que nós estamos aqui tentando beber. Através da verdade, do conhecimento, nós estamos buscando a nossa própria verdade. Então, para que nós possamos ser úteis a nós mesmos, como indivíduos, as pessoas próximas a nós, e ao mundo em que nós vivemos e que é resultado das nossas ações, mas não só das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, para que a gente possa, de fato, ser um veículo dessa transformação desse mundo num mundo melhor, é preciso que a gente consiga atravessar o próprio portal. É preciso que a gente beba o próprio Graal. E isso, por incrível que pareça, pode ser feito começando pelas pequenas experiências do dia a dia. Mas a vida, ela vai ajudar a gente. Ela vai sempre se encarregar de nos dar experiências bastante dolorosas, de modo que a gente possa se munir emocional e psicologicamente de ferramentas para se aproximar cada vez mais da divindade que vive dentro de nós. Então, voltando para a astrologia, é interessante a gente ver que, sendo Escorpião o signo que traz a transformação para todos nós, e sendo Plutão seu regente, aquele cálice que nós temos que beber para nos transformar no Cristo em nós, é interessante a gente ver o que está acontecendo astrologicamente no céu nesse momento. Eu gostaria de fazer a analogia do Plutão com o cálice que Jesus bebeu no Jardim das Oliveiras. Então, ele estava orando e ele viu um cálice. E ele pediu ao pai dele: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É o simbolismo do Graal, quer dizer, ele teve que beber. E o sangue era o dele. Então, o Plutão, ele traz uma dor, uma transformação e uma destruição. Mas porque ele traz no seu bojo a imortalidade, a esperança, um novo momento. Nesse momento, Plutão, no céu, agora, inclusive esse céuzinho de hoje, ele está entrando no signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio, ele é o nosso planeta, é fisicamente o nosso planeta. E ele não é só o nosso planeta, ele é a sociedade estabelecida. São os valores políticos, sociais e econômicos. E ele se refere a tudo que é material. Então, se o Graal, se Plutão está entrando no signo de Capricórnio, ele está avisando: gente, fim de tempo, fim de era, fim de valores, tudo que era estabelecido antes, agora não vai mais ser.
O Plutão ele vai levar 15 anos andando no signo de Capricórnio. Então, nos próximos 15 anos, nós vamos ser testemunhas de grandes transformações em tudo que existe no nosso planeta. Então, a gente já está vendo isso, na verdade, essas transformações já começaram há uns 2 anos. Fisicamente, a gente está vendo coisas físicas consideráveis acontecendo no nosso planeta, embora faça parte do corpo físico do nosso planeta. Furacão, tempestade, terremoto, enfim, a gente está vendo que isso está acontecendo com uma frequência maior, uma destruição maior, porque o Capricórnio é o físico do nosso planeta. O Plutão, em novembro do ano passado, ele estava exatamente nesse mesmo grau que ele está agora, quer dizer, ele encostou no ano passado, e a questão econômica. Então é importante que a gente veja que Capricórnio, se relacionando a tudo que é matéria, e principalmente imóveis, a questão do poço sem fundo, do dinheiro jogado nos imóveis, nas grandes potências, começou a desabar. Quer dizer, o Plutão ele traz a verdade. Se a verdade ela não está construída em cima de uma base sólida, como a gente tinha visto lá na torre, ela vai afundar completamente. E a verdade é que não era uma base sólida. Na verdade, havia muita sombra. E o Plutão, então, trouxe essa derrocada material e econômica. E olha que o simbolismo, a analogia com o símbolo dos imóveis, que é de Capricórnio, mostra, e o Plutão é o dono do dinheiro, ele é o grande rico, então mostra o começo, a derrocada de uma era econômica. É interessante que as grandes nações, todo mundo é testemunha disso, têm se reunido tentando remendar o problema. Então, só houve um presidente mundial que teve sensibilidade para perceber que essa situação é irreversível e que era melhor todo mundo se juntar e começar a inventar uma nova proposta econômica. Foi presidente da França. Ele, embora ele faça uma figura um pouco cômica, mas ele realmente foi o único que pôde perceber que esse caminho não tem volta e que é preciso se criar uma nova ordem social e econômica. Todo o restante está tentando remendar, porque, infelizmente, os homens pensam que o poder deles é infindável. Todo mundo se esquece que nada dura para sempre e que nós devemos ser os condutores da transformação e não devemos ser arrastados por ela. Ser arrastado dói, conduzir é bem mais fácil. Então, o Plutão, andando no signo de Capricórnio, vai nos dar 15 anos de testemunho de todas as grandes transformações no planeta. E, obviamente, com isso, todos seremos obrigados a nos transformar, para melhor ou para pior. Então, a gente vai começar a ver o dinheiro ou a estrutura social e econômica do mundo ir por água abaixo. São 15 anos em que as coisas tendem a ser destruídas e que é preciso que haja uma reconstrução, uma nova proposta. E é importante que venha a consciência da real cidadania do homem. Hoje em dia, não existe mais o homem brasileiro, ou o homem indiano, ou o homem americano. Existe o habitante do planeta. E isso, lamentavelmente, também nós brasileiros descobrimos esse ano, quando a China começou a comprar muito mais alimento que comprava antes, e os grandes produtores brasileiros começaram a botar o alimento no mercado interno no mesmo preço do mercado externo. Então começou a ficar mais difícil para todo mundo comprar coisas que compravam antes com mais facilidade. Então nós descobrimos que os americanos e os ingleses enfiaram dinheiro por um buraco sem fundo e que nós também vamos pagar a conta. Então nós descobrimos que existe o homem do mundo. O cidadão é do mundo e vai ser preciso que a gente aprenda um jeito de pensar de fato coletivamente, de pensar de fato que não adianta cada um de nós resolver o próprio problema, embora seja obrigatório que resolvamos os problemas pessoais. Mas quando a gente resolve o problema pessoal, a questão não está encerrada, é apenas nos colocando em condição de ajudar a solucionar o problema do nosso planeta. Então, nós devemos fazer o quê? Eu sugiro que cada um de nós
depois, sozinho, faça uma análise, faça um estudo de Plutão. Olhe para dentro, faça uma análise da sua própria vida. Reveja os momentos da vida dolorosos, difíceis, em que você estava sozinho e que precisava arranjar uma força dentro de você para superar, para sobreviver àquela situação. E procure se lembrar qual foi a sua ideia, que solução você deu para aquilo ou não deu. Porque se você não deu solução, pode esperar que vai ser cobrado de novo. E por quê? Porque nós precisamos, já que nós fomos colocados nesse mundo, nesse momento, significa que nós somos úteis. Significa que nós podemos e principalmente devemos fazer algo para contribuir com a criação desse novo mundo. Para isso a gente precisa deixar de ser a pessoa antiga que a gente era. A gente precisa, como manda Plutão, se libertar dos preconceitos, dos limites e dos medos. E ter coragem de se unir, jogar fora tudo que ficou para trás e se unir aos outros que pretendem criar uma coisa nova. E vamos observar o que acontece em volta de nós e ocupar o nosso papel de cidadãos. Quer dizer, não basta que você não jogue papel na rua, enfim, não basta que você faça a sua parte, isso não é suficiente. É preciso que você ajude, ensine aos outros, de uma forma gentil, a fazer a sua parte. É preciso também que você cobre, porque se a gente não cobrar, tem muita gente que não está interessada. E a gente tem que cobrar, nós estamos aqui para isso. Então nós devemos cobrar de nós mesmos. Toda noite, eu sugiro que toda noite antes de dormir, a gente pense que o sono é como uma morte, né? A gente nunca sabe se vai acordar no dia seguinte, não sabe que indivíduo é aquele. Então eu sugiro que a gente pense no dia que nós tivemos, analise cada situação que nós passamos e pergunte a si mesmo quem foi que deu a solução para as questões que surgiram naquele dia. Se foi o teu lado mais sublime, o teu lado mais sábio, ou se foi o animal em ti. Então, se foi o teu lado inferior, a gente faz uma autocrítica e a gente se propõe para no dia seguinte ficar atento para responder com mais serenidade aos desafios. Então, se a gente fizer isso todo dia, ao acordar a gente procura se ligar em algum ser de luz, a uma luz maior, ao sol, a Deus, aos anjos, enfim. E procura fazer com que essa luz nos acompanhe nas nossas escolhas do dia. Então, acho que assim a gente vai ter a ajuda que a gente precisa para transcender e ajudar o nosso planeta a atravessar esse momento. E ajudar a preparar o planeta para o começo de uma nova raça, o começo de uma nova era.